Então, boa noite todo mundo. Muito obrigada pela presença, pela disposição de vocês para esse bate-papo, né? E, e aí começou, esse foi o grupo mais espontâneo que eu já vi, porque começou assim: como será que a gente faz para resolver um problema? Aí eu falei assim: dá o meu contato. E a partir daí, uma foi mandando para outra, e a gente está aqui num grupo de 160 mulheres, mais ou menos. E aí, então, eu falei, bom, já que estamos aqui, vamos compartilhar conhecimento, né? Vamos compartilhar experiência, porque esse grupo é basicamente formado, ou começou a ser formado, com as pessoas do grupo de terapeutas lá do professor Edson. Então, aqui tem muita gente que sabe bastante. E, então, é uma grande responsabilidade. Eu vou fechar os microfones, de vocês, para a gente, porque senão eu ouço minha própria voz. E aí, então, a proposta hoje, qual que é? Eu preparei um roteiro de uma conversa muito simples. Por que que eu digo que é simples? Porque certamente todo mundo tem bastante conhecimento e bastante experiência. Mas a partir do simples, a gente pode começar a mudar hábitos, a gente começa do simples para ir se aprofundando. Eu digo assim, que é melhor o feito do que o perfeito. Muitas vezes a gente quer um conhecimento muito profundo, a gente quer alguma coisa muito específica e não faz nada. Nem o simples e nem o complicado e nem o elaborado. Então, e a minha proposta é que essa conversa seja só a primeira. Por quê? Como eu coloquei lá no grupo, na quinta-feira que vem, eu já convidei a minha médica ginecologista, ela é médica ginecologista e terapeuta Ayurveda, porque daí ela vem para fazer esse bate-papo com vocês, ou com a gente, né? Mas com um olhar médico. Então, tem muitas perguntas que a gente já pode anotar para poder conversar com ela. Ela adorou o convite. Eu sou de Ribeirão Preto, então vou me apresentar. Eu sou de Ribeirão Preto, sou professora de yoga já há mais de 10, 15 anos, e yoga terapeuta, que é esse yoga individual, com um olhar e individualizado para o aluno. Também sou facilitadora de yoga terapia hormonal para mulheres, em especial na menopausa, então esse tema está presente na minha vida e ao meu redor, né? E também há 2 anos eu estou atuando como terapeuta Ayurveda, fiz a formação na escola Brahma Vidyalaya, e estou aqui. Além disso, também eu organizo viagens para a Índia, se alguém tiver interesse. Organizo eventos, retiros, enfim, é um monte de coisa. Eu acho que vale a pena também eu compartilhar com vocês que eu tenho uma história de mais de 30 anos como empresária na área de comunicação. Então, eu fiquei à frente de uma agência de comunicação há 30 anos e com 50 e tarará, e a menopausa falou assim, pausa. Pausa, reveja a sua vida, e aí eu revi a minha vida, eu fiz uma mudança de carreira completa e mudança de família, enfim, eu fiz toda aí uma mudança de vida. Então, eu olho para a menopausa, o meu olhar para a menopausa é de cuidado, sim, porque a gente precisa cuidar tanto dos nossos sintomas e do nosso corpo, mas também do que a menopausa pode fazer com as nossas ideias, né? Porque realmente a gente para e reflete, né? Que sentido tem a vida? Já foi mais da metade da minha vida, o que que eu vou fazer com a outra metade, né? Então, a proposta é: eu trouxe aqui uma sequência de slides,
e vou apresentar e vou conversando, e aí depois a gente abre os microfones e vai trocando ideia, tá? Vamos lá. E todas as ideias são sempre muito bem-vindas. E eu agradeço bastante. Vamos lá. Então, começamos com a nossa tela de apresentação, que a gente já conhece. Então, vamos falar aqui um pouquinho, né? Então, é um olhar ampliado sobre as fases da mulher, sob o ponto de vista da yoga terapia, em especial yoga terapia hormonal, que a gente vai falar lá na frente, algumas ervas, os mudras. Então, é importante a gente saber do que se tratam os mudras. Então, os mudras são gestos com as mãos, são gestos de poder, que também é um outro objeto de estudo. Então, a gente vê os mestres, a gente vê santos, sempre com posições específicas com as mãos, né? E essas posições, eles é um conhecimento mais antigo até do que o próprio yoga, é um conhecimento de muito poder que a gente pode utilizar. Na Índia, a gente vê, por exemplo, sendo utilizado na dança, nas artes, e a gente utiliza de forma terapêutica, tá? Então, a gente vai ver vários mudras que eu vou sugerindo durante a apresentação, e aí eu vou falar para a gente guardar essas imagens, e depois eu posso mandar também, por quê? Só rapidamente entender que nosso corpo é um corpo de energia. E conforme a gente fecha circuitos de energia, a gente tem determinados efeitos no nosso corpo físico e no nosso corpo sutil. Então, só para a gente ter uma breve apresentação do que é Mudras. Mudras é uma formação, Mudra terapia, na verdade, é uma formação de 2 anos, e que a gente pode se aprofundar depois. Mas voltando lá à apresentação. Então, vamos lá. E, e agora, então, eu vou convidar todo mundo para só fechar os olhos um pouquinho. Fechar os olhos. Talvez a gente tenha vindo de uma correria, sentou, comeu correndo. Então, fecha um pouquinho os seus olhos. E faz uma respiração mais profunda. E aproveita esse momento para você reconhecer as sensações do seu corpo agora. Que corpo é esse que chega para esse encontro? Reconhece as sensações da sua mente. Como está a sua mente? O que está presente nas suas emoções? Aproveita esse momento para sua autoconexão. E nessa autoconexão e nessa integração com o grupo, a gente vai trazer a intenção. Essa intenção que seja um encontro de troca, que a gente possa ter respeito entre nós e que a gente possa, então, sair daqui muito melhor do que a gente entrou. Não apenas de conhecimentos técnicos, mas sim de uma relação de confiança, de amizade, e que pode estar começando aqui. Tá? Então, eu sempre trago os mantras, né? O mantra Om, então a gente entoa juntas 3 vezes o mantra Om.
O mantra Om é o som da unidade, o som do todo. Inspira. Om. 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 Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Ganapataye, Ganesha, que abra os caminhos dessa conversa, aos gurus que nos trouxeram todo o conhecimento, que a gente é apenas canal desse conhecimento, e a Saraswati, que é a deidade que representa para a gente o conhecimento. E aí a gente vai começar, né, refletindo o que nos faz mulher, né? O que nos faz mulher é o nosso jeito de funcionar, nosso corpo, nossas emoções. A lindeza do sistema endócrino, que muitas vezes é assustador para algumas mulheres, quando a gente pensa nos desequilíbrios hormonais ou quando a gente pensa nas fases da vida. As mulheres e seus hormônios, né? O corpo físico e o corpo sutil, que está relacionado ao chakras. E a gente vai, então, trazer um olhar favorável para as fases da vida. O despertar da autocura a partir da autoobservação. Dicas práticas para o bem-estar no dia a dia. Práticas e simples, tá? Então, vamos falar um pouquinho do sistema glandular, dos hormônios. Então, a gente está falando aqui de hipófise, que é a grande maestrina que fica dentro da nossa cabeça, depois a tireoide, na região da garganta, o pâncreas, na região do sistema digestório, e os ovários, lá na região do sistema reprodutor. Os hormônios estão relacionados à nossa interação física e mental, eles estão relacionados aos chakras, né? Que são centros receptores e transformadores de energia. Aí, à direita, a gente tem uma imagem ilustrativa desses centros de energia, onde que eles são localizados, e os hormônios estão relacionados com isso. Os hormônios estão relacionados à qualidade de vida, e a gente sabe bem disso, a gente sente isso na pele, à disposição e vitalidade, define os músculos e os ossos, e a harmonia geral de todo o organismo, e metabolismo, reprodução, libido, imunidade, crescimento, sono, energia e força. Então, vamos considerar que os hormônios são muito importantes, não dá para falar que não são importantes na nossa vida, né? Vamos lá. E o que é saúde? Essa é uma reflexão importante, né? Saúde, muitas vezes na medicina moderna, no nosso dia a dia, saúde a gente fala que é quando a gente não tem doença. Tudo bem. Ter uma doença é sinal de falta de saúde, mas saúde não é apenas não ter doença. Saúde é a gente se sentir bem, física e mentalmente. Isso é saúde. Muitas vezes a gente vai no médico e está se sentindo desconfortável, está se sentindo mal com alguma coisa, faz todos os exames e não aparece nada. O médico fala, você não tem nada. Você fala assim, mas eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem. Então, é olhar para isso que aí sim tem uma falta de saúde, mesmo que não seja identificada pela medicina moderna. Então, olhar para isso, né? E onde começa a doença e quais são os fatores que levam a esses desequilíbrios, né? Os fatores
São 6 fatores principais que levam ao desequilíbrio da saúde, né? Em primeiro lugar, são as emoções. Em segundo lugar, o estilo de vida. Terceiro lugar, a alimentação. Quarto lugar, o meio ambiente. Depois vem a genética e o karma. Então, olhar bastante para os 3 primeiros itens, né? Que são as emoções, o estilo de vida, a alimentação e o ambiente ao redor. E isso é de acordo com o Ayurveda. E aonde a doença começa, né? De acordo com a Ayurveda, a doença começa sempre no nosso sistema digestivo. Então, qualquer desconforto que a gente possa sentir no estômago, a gente possa sentir no intestino, a gente deve levar em consideração e cuidar disso com bastante cuidado, porque é aí que a gente começa a desenvolver as doenças, tá? E a gente fala bastante hoje na medicina moderna sobre prevenção, como exames periódicos. Mas, e aí a gente vai olhar com o olhar do Ayurveda, é muito mais do que exames periódicos. É você se auto-observar de forma permanente e cuidar de você, cuidar da sua alimentação, cuidar das suas emoções, cuidar do seu estilo de vida, que são os 3 fatores que você pode cuidar, porque o ambiente ao seu redor, você não tem controle. Mas as suas emoções, o estilo de vida e a sua alimentação, sim, fazem parte desse seu programa de prevenção. E aí, a gente vai ver que doença é estagnação e toxinas, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, saúde é movimentação e purificação. É movimento e purificação. E aí a gente vai mais adiante. Então, saúde é aceitação, saúde é respeito, saúde é cuidado e saúde também é beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Saúde é você cuidar de tudo que entra pela sua boca. A gente fala muito da alimentação, né? Como se a alimentação fosse só o que a gente consome de comida ou de alimento, mas não é só isso. Você cuidar de tudo que entra pela sua boca, sim, mas é você cuidar e ser criteriosa com o que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelo seu nariz e pela sua pele. É trazer esse olhar mais amoroso e cuidadoso para você de uma forma geral. É cuidar da sua digestão, porque a gente fala que o que nos nutre não é só o que a gente come, mas é o que o nosso corpo assimila a partir de uma digestão boa. É cuidar do Agni. Nós que já somos do meio do Ayurveda, a gente sabe a importância do Agni, que é o fogo digestivo. E eliminar ama que são aquelas toxinas, e são toxinas endógenas, são toxinas geradas pelo próprio organismo, que depois vão se alojando e vão desequilibrando a nossa saúde, os nossos doshas, vamos dizer assim, que a gente vai ver mais para frente também um pouquinho sobre isso. Saúde é uma autorregulação física e emocional. É reconhecer como está se sentindo, é buscar o que dá prazer, música, leitura, estudo, dança, amigos, passeio, etc. Então, aqui que eu estou trazendo só essa introdução para a gente olhar para a gente. Em primeiro lugar, não é a gente terceirizar o cuidado com a nossa saúde, o cuidado da nossa saúde para outras pessoas. É a gente cuidar da gente com amor, como se a gente cuidasse da gente, como a gente cuida de uma melhor amiga, como a gente cuida de um filho, cuidar da gente. E aí está escrito aqui, colocar na rotina o movimento, a caminhada, a massagem, o yoga e o yoga terapia. Se comprometa com você. A partir daqui,
começa o que a gente pode fazer, mas a gente tem que primeiro se comprometer com a gente mesmo. E vamos olhar para o climatério, né? O climatério é a menopausa. Que parece que não, mas ainda é visto como um tabu, né? A gente entra nas redes sociais e aí o que mais a gente vê, ainda mais que o algoritmo sabe quantos anos a gente tem, o algoritmo só manda coisa de menopausa para a gente. E aquelas coisas dramáticas, né? E eu acho muito gozado, porque são médicos homens, bem mocinhos, falando dos calores, são falando de reposição hormonal, falando dos cuidados da menopausa. Eu falo assim, mas meu Deus, né? Qual é a autoridade? Porque a autoridade não é só técnica, né? Então, a gente fala muito também dos sintomas. Sim, os sintomas existem. A menopausa é uma delícia, o climatério é uma delícia? Não, né? A gente está vivendo mudanças no corpo e na mente, e mudanças no ambiente ao nosso redor, por conta da fase de vida. Mas a proposta, e isso é muito possível, estou aqui eu falando a partir de uma experiência, de uma vivência, é a gente olhar para essa fase da vida como mais liberdade sexual, mais tempo para a gente poder se dedicar ao que a gente gosta. Nessa fase, os filhos já estão crescidos, a gente tem menos compromissos e a gente pode fazer uma revisão de prioridades. A gente pode não, a gente deve. E investir na pausa. Por isso que menopausa, mas e isso é importante a gente se permitir, né? Vamos lá. A maturidade, essa fase da vida que a gente começa, é uma fase vata da vida. Então, se a gente olhar para esse termo, que são os doshas, né? Os doshas, aquilo que pode ser desequilibrado ou agravado, e também pode ter uma definição como aquela constituição do nosso, uma constituição pessoal, né? Que é vata, pitta e kapha. Da mesma forma que existe vata, pitta e kapha no nosso corpo, combinações individuais, combinações exclusivas em cada uma de nós, a nossa vida também tem fases, vata, pitta e kapha. E a infância é uma fase kapha da vida, que é a fase que a gente está crescendo, que a criança cresce, que a criança vai ganhando corpo, por isso que os elementos que compõem o kapha é terra e água, que é consistência, né? Aí na vida adulta, que é o momento de trabalhar, de produzir, de realizar, é o momento pita da vida, que é o momento de realização, né? Que tem como elementos fogo e a água como composição. E quando a gente vai chegando nessa fase da maturidade, a gente entra numa fase vata da vida, que é éter e ar. E o que isso representa, né? Se você já vem de uma característica mais vata, ou mais pita, ou mais kapha, o vata, de qualquer maneira, vai agravar, tá? Nessa época da vida. E o que quer dizer vata agravado? Se a gente pensar em éter e ar, são securas. A gente seca. Seca a pele, seca o cabelo, secam as articulações, seca a vagina, seca. A gente começa a viver uma época que é regida aí por éter e ares. A nossa memória fica comprometida, a gente começa a ter insônias, dores nas articulações, cansaços. Eu nem preciso falar exatamente os sintomas, porque a gente vive isso de uma forma que não dá para escapar, porque vata agrava para todo mundo nessa época da vida. E a gente tem que buscar, então, esse equilíbrio de vata. E o Ayurveda sempre nos oferece, o Ayurveda é uma ciência, a ciência da vida, mas é uma ciência muito objetiva e muito prática.
sempre nos oferece o oposto. Então, se a gente está seco, vamos ver o que a gente faz com o oposto para isso. Tem alguns recursos aqui do Ayurveda, que é uma alimentação mais untuosa, é colocar ritmo, né? Nesse movimento que é o ar, que é o espaço, que é o vento, a gente traz e põe ritmo na vida. A gente trabalha com os óleos, oleação e com a medicação fitoterápica. E aqui tem essa frase que eu acho muito interessante, que nós temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que só temos uma. E essa frase faz a gente pensar, né? O que eu estou fazendo com essa única vida minha, né? E essa fase da vida é um presente quando a gente pode pensar. E a partir desse momento, olha que bonitinho o peixinho saindo de um aquário conhecido para um aquário novo, que são as mudanças de hábitos, né? E a primeira coisa que eu vou trazer aqui, que é muito importante, mas se a gente não fizer, não vai acontecer nada. Então, o que eu falo de fazer o feito é melhor do que o perfeito? É a gente se comprometer com a gente mesmo com o ritmo. Por quê? Porque o ritmo tranquiliza a mente e faz o seu dia render melhor. Então, acordou, ainda na sua cama, são coisas muito simples, mas se a gente não presta atenção, não acontece, a gente que tem que cuidar. Lá na sua cama, você vai agradecer a noite e a oportunidade de mais um dia. Começar o dia com uma atitude de gratidão faz toda a diferença. Aí você repassa o seu dia na mente, visualiza tudo dando certo. Respira fundo e sorri. Sorri para você mesma. A mente, ela não sabe por que você está sorrindo. Ela vê você sorrindo e ela fica alegre, ela fica mais contente. Então, sorria. Sorria e o sorriso vem. Espreguiça, estica o corpo, acorda o corpo, sente como está esse corpo hoje. Muitas vezes a gente fala assim, hoje a dorzinha está mais aqui, ou está mais ali, não tem problema. Reconhece, toma a consciência disso. Toma a sua ducha fresca. O Ayurveda recomenda que a gente tome um banho ao acordar, né? Considerando que durante a noite as toxinas elas vão se movimentando e a gente já toma uma ducha fresca, já vai fazendo essa limpeza do corpo pelo lado de fora e vai cuidar da sua higiene pessoal, xixi, cocô, escova o dente, raspa a língua, tudo isso vai fazendo parte do seu ritmo. Aproveita para fazer a autooleação, faz massagens no seu rosto, tira uns minutos dessa sua manhã para você. Você está no seu banheiro, você vai ficar lá seus 15 minutos, são só seus. Saindo do banheiro, você medita, toma sua água morna em jejum. Água morna em jejum, você tem que anotar aí, pôr um asterisco na sua vida. E aqui, ó, tem um mudra, tá vendo esses dedos entrelaçados? Observa bem, esse chama Ushas Mudra. Observa que você vai pondo um dedinho do lado do outro. O Ushas Mudra, ele ajuda a gente a despertar. Você pode, inclusive, meditar com ele. Experimenta as sensações do Ushas Mudra e pratica ele pela manhã. Os mudras, eles não podem ser praticados mais do que 45 minutos por dia. Mas se você ficar lá uns 10, 15 minutinhos, você já vai ter um despertar diferente. Reconheça o sagrado da vida e ritualize. Aí você vai seguir seu dia, e que a gente está falando de menopausa, então vamos fazer pausas. Pausas de 1 minuto, de 2 minutos durante o dia,
perguntando: o que eu estou sentindo? Como está meu corpo, minha mente, meus sentimentos? Como que eu estou respirando? Faz aí algumas respirações completas, de olhos fechados. E a partir dessa pausa, a gente pode escolher como eu vou agir ou reagir. Eu tenho fome? Essa pergunta eu deixei em vermelho porque para o Ayurveda a gente só deve comer com fome. E aí, se você tiver fome, você fala assim, bom, então o que eu vou comer? Mas observe se tem fome. Se não tem fome, se não tem fome, não coma. A gente pode conversar sobre isso, como ter fome na hora certa. E aí, avaliar como eu quero nutrir todos os meus sentidos e não só a minha fome física. O que eu vou ouvir, o que eu vou ver, o que eu vou tocar, o que eu prefiro pensar a meu favor. Veja que qual que é a proposta mais importante? É sair do automático. Sair do automático para você ter certeza das suas escolhas. Porque quando a gente está no automático, a gente acha que a gente está escolhendo. Mas, na verdade, a gente não está escolhendo, a gente está sendo escolhida. Está sendo escolhida pelo sistema, a gente pode estar sendo escolhido pelos nossos próprios padrões mentais, a gente está sendo escolhido pelos antigos hábitos. Então, se a gente faz essa pausa, a gente começa a fortalecer o nosso poder de escolha. Continuando aí no ritmo. Aí, a hora de dormir. É muito natural que a gente perceba que o sono sumiu. E se o sono sumiu, a gente vai começar a olhar para ele e fazer alguma coisa diferente do que a gente estava fazendo. Então, aqui tem um roteirinho muito simples. Meia hora para se desligar gostosamente. Se desligar é desligar as telas, desligar celular, computador, desligar a televisão, vai se desligando, vai abaixando as luzes da casa, ou pelo menos do seu quarto. Se entrega e se permita descansar. Muitas vezes a gente não se permite descansar. Então, olha lá, roupa gostosa, luz baixa, sem eletrônico, está em vermelho de novo. Observa, cuida da temperatura do seu ambiente e faz alongamentos. Do mesmo jeito que você espreguiçou para despertar, você vai espreguiçar para relaxar o corpo. E ainda assim, não veio sono? Vamos lá. Você vai fazer 10 respirações profundas, 4 por 4. O que é respiração 4 por 4? Inspira em 4 tempos, faz uma retenção de pulmões cheios 4 tempos, solta o ar em 4 tempos e fica 4 tempos de pulmões vazios. Isso você pode... Falei que meu pai foi internado? Tem aqui um microfone aberto, espera aí. Gente, vê quem que está de microfone aberto. E depois a gente pode pôr as mãos sobre a barriga ou com mudra. Muita coisa. Eu vou abrir aqui para a gente ver quais são os mudras que ajudam a gente a dormir. Ó, Pedro, eu comprei, mas olha, R$7 esse pezinho desse tamanho. Dá licença, Rosimeire, seu microfone está aberto. Eu fechei o meu microfone também, veja bem. Solta o corpo, faz as 10 respirações profundas, a respiração 4 por 4, mãos sobre a barriga ou no mudra. Se conecta com seus valores. Isso é muito importante também, a gente se conectar com o que é valor para a gente. Mais uma vez, eu falo isso porque
existe um padrão mental que leva a nossa mente para caminhos que são sugestões externas, e muitas vezes a gente não quer essas sugestões externas, mas a gente nem se percebe. Este mudra que vocês estão vendo na tela, que é o polegar em cima do indicador, guardem na cabeça de vocês, na mente de vocês, eu vou mandar depois as figuras dos mudras. Este mudra é fantástico para ajudar a gente a pegar no sono, tá? Ele combate a ansiedade, ele traz um relaxamento muscular, e se você está fazendo, para de fazer, porque senão você vai dormir no meio da apresentação. Então, guarda esse mudra na mente. Ele relaxa, olha lá. E tem esse outro mudra que você entrelaça os dedos e coloca sobre seu peito, ou em cima do peito, se você estiver sentada, ou sobre seu peito, se você estiver deitado. Esse mudra, ele ajuda a gente em questões de angústia, de tristeza, de medo. Esse mudra, ele aquece o coração, tá? Então, esses dois, eu pratico muito esses mudras, então eu falo com a minha própria experiência, com a minha própria vivência, tá? Eu sugiro que vocês experimentem o poder dos mudras. Olha lá, acalma o coração. E aí a gente tem o óleo de lavanda, que a gente pode pingar umas gotinhas na fronha, no travesseiro. A gente pode usar o óleo de gergelim no topo da cabeça com pichu, e mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é o pichu, tá? E vamos lá, eu trouxe aqui, dando sequência, eu trouxe muitas informações, mas para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma base, para começar a conversar mais aprofundadamente. Mas do mesmo jeito que eu falei que cada um de nós tem as suas características, as suas combinações dos elementos, né? Vata, Pitta e Kapha, que também na fase da vida a gente tem a fase Kapha, a fase Pitta e a fase Vata. Durante o dia também tem os horários do dia, Kapha, Pitta e Vata, para que a gente organize o nosso ritmo de acordo com as características de cada fase do dia. Então, eu vou dar um exemplo. Das 10 às 2, das 10 da manhã às 2 da tarde, é o horário Pitta, é o horário fogo, é o horário que o céu está pino, é o melhor horário para você fazer a sua principal refeição do dia. É o horário que a sua digestão está no auge. Quando vai lá vamos dar outro exemplo importante, das 18 às 22, é um horário Kapha, é um horário para você ir se recolhendo, é a hora que você vai chegando na sua casa, que você vai tomar seu banho, que você vai começar a se recolher. E você tenta ir deitar até as 22 horas. Porque das 22 às 2 da manhã, volta o horário Pitta, mas é o horário Pitta que trabalha com a digestão das ideias. Então, é nesse horário que a gente tem que estar dormindo. Por que a gente tem que estar dormindo? Que é quando a nossa mente vai processar todos os ensinamentos, todas as questões emocionais, é a hora do sono profundo, tá? Aí a gente vai observar o seguinte, quando começa lá pelas 3 da manhã, o nosso sono começa a ficar mais leve. Muita gente acorda nesse horário. E aí você pode acordar e ficar um pouquinho, ou se você acordar e quiser levantar, eu acho que é muito cedo, né? Mas suponhamos, às 5 da manhã é um horário maravilhoso para você meditar. A sua mente já vai estar mais desperta, pronta para a meditação. E a partir das 6, levantar. E aqui eu vou também depois compartilhar com vocês, para vocês olharem com detalhamento esse relógio do Ayurveda e colocar a sua vida nesse ritmo. Absolutamente faz toda a diferença. Por exemplo, quando a gente está morrendo de sono lá pelas 9h30 no sofá,
Tá tudo, aquela preguiça, tá morrendo de sono, mas a gente enrola. Se passar muito das 10h30, 11 horas, a cabeça desperta, porque passou o horário do sono, e aí vem um horário pita. Mesma coisa se a gente acorda às 6 da manhã ou 5 da manhã, se a gente levanta, logo a gente desperta. Mas se a gente fica na cama, 7h30, 8 horas, dá mais preguiça para levantar, porque passou o horário CAFA do dia. Então, cada fase do dia tem a sua atividade mais indicada. Agora, vamos lá para as questões práticas, que é o que a gente estava esperando. Vamos lá. O que a gente faz com os calores da menopausa? A gente evita as pimentas, as comidas ácidas, ingere inhame 3 vezes por semana, faz o Chitali Pranayama. Espera aí que eu vou parar aqui para ensinar para vocês. Chitali Pranayama é a respiração refrescante, que é a seguinte. A gente faz um canudinho com a língua, inspira pelo canudinho e solta o ar pelo nariz. Deu aquele calor, subiu aquele calor, faz o canudinho. Experimenta, já faz um pouquinho. Puxa o ar pelo canudinho e solta o ar pelo nariz. E se sua língua não faz canudinho, porque tem língua que não faz canudinho, são características individuais. Você faz assim, você puxa o ar pelas laterais da língua. E solta o ar pelo nariz. Experimenta um pouquinho, você vê que já vai refrescando. Esse é o Chitali Pranayama, que depois também a gente pode ir no grupo conversando, trazendo detalhes, tá bom? O grupo vai ser para isso também. Hoje a gente faz um apanhado geral. Uma outra coisa que é muito refrescante é tomar banho de lua. O que é tomar banho de lua? A lua tem uma energia fria, o sol tem a energia quente, a lua tem uma energia fria. Então, se você está... Agora a gente está no inverno, mas no verão, que é muito quente, e você ainda tem os calores, toma banho de lua, passeia com o pé descalço, que é o aterramento, põe o pé na terra, à noite, descansa seus olhos, evita tomar café e as bebidas que têm cafeína. O chá preto, o chá mate, tem alguns refrigerantes com cafeína, evita tomar álcool. O queijo também esquenta muito a gente. Experimenta. Quando você toma o café, quando você come queijo, se o calor não aumenta. O aterramento é andar de pé descalço na terra e o mudra da terra. O mudra da terra é muito refrescante. O mudra da terra é a pontinha do polegar com a pontinha do anular. Este mudra, ele também é muito refrescante e refresca na hora. Então, guarda esse mudra na sua mente. Esquentou, põe a pontinha do anular com a pontinha do polegar. E você vai sentir esse efeito. E você também pode praticar esse mudra, como ele é um mudra da terra, ele é muito indicado também para as questões de osteopenia, osteoporose, para as questões de saúde da pele e do cabelo. Este mudra para a gente é muito legal nessa fase. Então, se a gente puder praticar 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à noite, e você não precisa estar em posição de meditação para praticar mudra. Por exemplo, agora eu estou aqui falando e vocês estão ouvindo, a gente pode estar praticando o mudra.
Então, o mudra, ele não tem nenhuma exigência, é só você fechar o circuito. Então, guarda esse mudra na sua mente. Na dúvida, a gente vai conversar lá no grupo. E vamos voltar para a nossa apresentação aqui. E o aterramento. E aí a gente vem com outras coisas. A gente tem o chá de sálvia, que equilibra todos os aspectos femininos, inclusive a gente pode usar o óleo essencial de sálvia misturado com óleo carreador e passar na pele. Por exemplo, eu uso óleo de sálvia misturado com um pouquinho de óleo de gerânio e como carreador o óleo de jojoba e passo na pele. Além de ficar muito gostoso, né? Porque o óleo deixa a pele gostosa, você ainda tem os benefícios desses óleos essenciais, dessas essências. Então, a sálvia é boa. Você pode também tomar o chá, tá? Equilibra todos os aspectos femininos, é bom para o cabelo e para a pele. E aí que é tiro e queda, chá de hibisco ou água de hibisco. Ou água de coentro, coentro em folha, aquele coentro que uns amam e outros odeiam, ele, se você colocar algumas folhas numa jarra de água, ele não deixa gosto na água, mas ele transmite para a água a sua víria, a sua potência fria. Então, a água de hibisco ou a água de coentro, ela refresca muito, tá? E aí eu vou falar para você, toma pouco e experimenta, porque pode esfriar muito. Eu falo por mim, porque para mim esfriava muito. Eu tomava só um pouquinho e já sentia que essa temperatura esfria. E quando é aquele calor na cabeça, muita gente tem, falo que eu também tinha, que começa a escorrer suor na cabeça, você pode passar óleo de coco na cabeça. Passa óleo de coco na cabeça, no cabelo, deixa aí um tempo antes de tomar banho, antes de lavar. O óleo de coco também tem víria fria e ele refresca, tá? Então, eu estou te falando para você fazer isso quando você estiver com muito calor. Com muitos calor e com muitos calores. Essa época do ano mais fria, se você não está com esses sintomas, não precisa usar o óleo de coco, tá? Porque o óleo de coco esfria. E a gente olha para as nossas mamas, vamos ver quais são os cuidados que a gente pode ter com as mamas. Então, as mamas são a expressão do feminino, traz para a gente nutrição, é símbolo de nutrição, de fertilidade. E aí a sugestão, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é um compilado de cursos, de leitura que eu venho venho fazendo, né? Por exemplo, mamas livres, isso quer dizer o seguinte, dormir sem sutiã e sempre que puder ficar sem sutiã, melhor. E se você vai usar o sutiã ou um top, que não seja aqueles que espremam, aquela coisa que seja, que espreme seu peito. Mamas livres e amorosamente confortáveis, tá? Os alimentos que são indicados para a gente consumir com frequência para a saúde das nossas mamas: couve-flor, repolho, couve de Bruxelas e semente de linhaça, tá? Semente de linhaça. Como a gente pode consumir a semente de linhaça? Pode bater a semente e fazer uma farinha, mas aí consome em seguida, né? Bate o que você for consumir, porque ela vai oxidando se ficar depois na forma de farinha. Ou senão você pode hidratar essa semente de linhaça. Eu hidrato, eu coloco 2, 3 colheres de semente de linhaça numa xícara, deixo com água e depois de um tempo, ou até no dia seguinte, eu utilizo essa semente de linhaça hidratada junto com o gel que se cria. E esse gel com a semente eu coloco em cima do meu mingau, eu misturo com suco ou com chá, tá? O toque, né, a automassagem, sempre de dentro para fora, do centro para a extremidade.
O que mais que a gente pode fazer? Então, chá de dente de leão. 3 vezes por semana, você pode tomar o chá de dente de leão. É muito indicado para a saúde das suas mamas, porque o dente de leão, ele também atua no fígado. Ele é um anti-inflamatório. O que ele fala assim, ele é um detox mesmo, tá? Chá de flor de jasmim. E mais uma coisa super importante, que é a atenção aos xenoestrogênios, contaminantes externos, poluição, cosméticos, alimentos e produtos de limpeza. E aqui eu vou falar dos desodorantes antitranspirantes. Então, o Ayurveda, a gente tem que, tudo que tem que sair, tem que sair. Espirro, xixi, cocô, suor, meleca, menstruação, tudo que tem que sair é para sair. E, inclusive, a transpiração debaixo do braço. Então, utilizar desodorantes que não sejam antitranspirantes. Olhar para o rótulo do seu desodorante. Depois também, se alguém quiser alguma sugestão, eu tenho sugestões. Ou você busca uma opção natural. E movimentar-se, né? Então, no yoga terapia hormonal, a gente tem exercícios, posturas próprias para a gente abrir espaço nas axilas, movimentar a energia que circula nas mãos. Sistema urinário. Só fazer xixi quando estiver com vontade. Evitar a ida ao banheiro preventiva. O fato de a gente segurar o xixi na bexiga fortalece a bexiga. Então, deixa o xixi lá na bexiga até a hora que der vontade. Aí vai. Não segura, mas não vai sem vontade. E aí, no caso da cistite, infecção de urina, chá de coentro em grãos. O que é o chá de coentro em grãos? Você pega uma colher de chá de coentro em grãos, ferve numa xícara de água por 5 minutos e abafa 15 minutos. Esse chá, se você tiver, por exemplo, com aquele desconforto, com aquela dor da cistite ou de uma infecção urinária, toma o chá à noite, de manhã você já vai estar com sintomas bem aliviados. Então, essa é uma receita de ouro preciosa, tá? Outra coisa que é muito legal, tanto para cistite, quanto para candidíase, quanto para a secura vaginal, é a gente usar o aplicador, eu até tenho aqui, o aplicador vaginal, que a gente congela óleo de coco e uma gotinha de óleo de gerânio, tá? Então, por exemplo, o que a gente faz? Eu, por exemplo, tenho aqui, eu uso uma caneca, estou dando o exemplo de como eu faço. Aí, esses aplicadores eu comprei pela internet, você compra uma quantidade grande, depois você divide com as amigas, ó. Aí você puxa o aplicador e coloca aqui, e depois com conta-gotas ou com uma seringa, você coloca, enche metade do aplicador de óleo de coco e põe uma gotinha de óleo de gerânio, óleo essencial de gerânio em cada um. Põe no freezer. Aí, quando congela, eu pego e deixo todos eles deitadinhos dentro de um recipiente plástico, daqueles bem fechadinhos, e fica lá no freezer. De tempos em tempos, eu pego, tiro, e esse aplicador pode ser reaproveitado, porque a gente não usa o aplicador para aplicar. Você vai tirar fica um pedacinho assim de óleo de coco congelado e você aplica com a sua própria mão, dentro da sua vagina, tá? Então, e aí você pode reaproveitar, porque o aplicador ele é utilizado para fazer o formato mesmo do óleo de coco congelado. Essa é uma dica preciosa
que não tem nenhuma contraindicação, tá? E que realmente ajuda muito, tanto para hidratar a mucosa, quanto para tratar cistite e candidíase. Existe uma época melhor, por exemplo, para quem está menstruando ainda, que é um período um pouquinho antes da menstruação, você já trabalhar com esse óleo de coco de forma até preventiva, tá? E uma outra coisa que eu vou aproveitar que a câmera está em mim, que você também pode fazer, chama pichu. Pichu é assim, você vai pegar uma gaze, tá vendo? Essa é uma gaze que vem dobradinha, e eu já abri, ela vem dobradinha num saquinho. Daí eu abri, você faz uma bolinha de algodão, coloca lá no meio da gaze, ó, e você vai fazer uma bolinha assim, e esse algodão, e aí aqui você dá um nozinho bem apertado, para que o algodão não saia desse miolo da gaze, certo? Fica um nozinho bem apertadinho, e aí depois você pode embebedar esse algodãozinho com óleo de coco e a gotinha de óleo de gerânio e aplicar, deixar lá dentro da sua vagina como se fosse aqueles absorventes internos. E esse cordãozinho fica para fora, no dia seguinte você tira, tá? É uma outra forma também de levar hidratação e saúde lá para a região da sua vagina. Continuando aqui. Isso a gente já falou. Vamos lá. Vamos passar. E também fazer os exercícios que a gente chama no yoga de Mula Bandha, que é a contração do períneo. É a contração e o relaxamento do períneo. Esse movimento também fortalece essa região. Ativa, né? Leva sangue, enfim. Aqui, sobre a secura vaginal, então, é o que a gente acabou de falar, desse aplicador ou do pichu. E libido, né? A gente vai ter, então, na semana que vem, a conversa com a médica, né? Que a gente vai falar também sobre isso, mas o yoga terapia hormonal tem um efeito, um resultado bastante efetivo com relação à libido também, entre outras coisas, né? Mas com relação à libido. Aí vamos falar um pouquinho dos ossos, que também é uma questão muito importante nessa fase da vida, porque os ossos, eles vão secando também. Então, a gente vai ganhando ar dentro dos nossos ossos. Lembra que vata é ar e espaço? Os nossos ossos também vão ficando aerados, que é a tal da osteoporose. Então, o que a gente tem que olhar, né? Que não basta ingerir o cálcio, é preciso assimilar. O corpo deve estar desintoxicado. Isso é super importante. Então, é cuidar de uma alimentação como um todo, porque não adianta você ingerir muito cálcio num corpo intoxicado, que o corpo não vai absorver esse cálcio, né? Cuidar da digestão desde a mastigação. Manter a tireoide equilibrada. Atenção ao estresse. E o que a gente faz para evitar ou para cuidar dos nossos ossos, né? Evitar a osteoporose e cuidar dos nossos ossos. Colocar na nossa dieta diária, semanal, brócolis, couve, espinafre. São as folhas verdes escuras. As nozes e as castanhas. As frutas vermelhas, ervilhas, algas, tofu, gergelim e tomar sol. Tem mais coisa aqui. Vamos olhar quem são os ladrões de cálcio, que é aquela coisa. Também não adianta você consumir, dar de um lado e deixar ser roubado do outro. As bebidas gaseificadas, aí estão os refrigerantes, a água com gás. O excesso de sal, cafeína rouba cálcio. A gente adora um café,
Então, aqui fica a dica. Além de ele esquentar a gente, vamos combinar, que dá aquele calorão, a cafeína também rouba o cálcio. A gente adora o café, então a gente se compromete, todo aquele compromisso, se comprometa com você, aquele compromisso com a gente mesmo, a diminuir a quantidade de café. Se toma 3, passa a tomar 2, se toma 2, passa a tomar 1, e vai diminuindo a quantidade de cafeína da sua vida. O álcool rouba cálcio também. Deixa eu fechar aqui. A nicotina, o açúcar branco, a farinha branca e o excesso de proteína. Tudo isso rouba cálcio. E o que é importante a gente fazer? Atividade física. A gente ouve falar da musculação, a ginástica com o peso do corpo, que é a ginástica funcional. O yoga é muito importante, tá? O yoga terapia é muito importante, porque o yoga terapia, ele trabalha as posturas, ele trabalha pranayamas específicos, visualizações, bandas, que são as contrações e que fazem a gestão da circulação de energia, trabalha relaxamento e meditação. E os mudras. Então, aqui, ó, eu vou mostrar os 3 mudras, mas eu vou mostrar para vocês, eu vou fechar. Então, a gente tem aqui o Makara Mudra, o Yoni Mudra, o Trimurti Mudra e Vayu Mudra. Então, vamos dar uma treinadinha neles. Makara Mudra. Para que a gente usa o Makara Mudra? E vale a pena a gente experimentar. É um mudra muito forte e poderoso, ele traz equilíbrio para a energia dos rins. Essa época da nossa vida, da menopausa, a gente, isso estou falando também com o olhar da medicina chinesa, a gente enfraquece a energia dos nossos rins. E esse Makara Mudra, ele traz esse equilíbrio. E aí, vale a pena quando a gente estiver desanimada, cansada, ou quando a gente estiver com as questões relacionadas aos rins, fazer esse mudra. Então, ó, mão esquerda, você vai passar o polegar direito entre o dedinho e o anular da mão esquerda. E vai pôr a pontinha do polegar direito na palma da mão esquerda, tá? Então, ó, vai colocar o polegar direito entre o dedinho e o anular da mão esquerda e pôr a pontinha do polegar direito lá na palma da mão esquerda. Os outros dedos da mão direita abraçam o dorso da mão esquerda e o polegar direito com a pontinha do anular direito. Polegar esquerdo com a pontinha do anular. Tá? Então, ó, polegar direito entre o anular e o dedinho da mão esquerda. Abraça a mão esquerda e depois o polegar esquerdo com a pontinha do anular. Este mudra é fantástico, vale a pena experimentar, experimenta. Quando você estiver mais tranquila, senta e pratica esse mudra. Vou mandar a imagem dele também para vocês praticarem. O Yoni Mudra, Yoni em sânscrito, quer dizer útero, vulva. É uma palavra que está relacionada a todos esses órgãos femininos, ao feminino. Yoni Mudra é assim. Esses também eu pratico diariamente com as minhas alunas do Yoga Terapia. Ó, dorso das mãos com dorso das mãos, entrelaça os dedos. Aí os dedos estão nas palmas das mãos, certo? Aí estica o indicador e o polegar. Deixa eu levantar para vocês verem. Ó.
Os dedos ficam para dentro das mãos, e estica o indicador e o polegar. E olha, a gente tem a figura de uma vulva aqui nas nossas mãos. Relaxa as mãos no colo e faz. Se você tem alguém perto de você que sofre de cólica, de TPM, indica esse mudra. Esse mudra, ele tem um efeito muito rápido. Então, a pessoa está com cólica, antes de ela pensar em levantar para pegar um remédio, um analgésico, se ela faz esse mudra, ela nem precisa pegar o analgésico depois. E é isso. Falei 1 hora e tanto, sem parar, mas eu queria trazer uma pincelada de tanta coisa que a gente tem para conversar sobre isso, para ser um início desse nosso grupo, de tanta coisa que a gente pode conversar. E aí eu vou deixar aberto agora, quem quiser abrir, conversar, fazer alguma pergunta, um comentário, alguma complementação, porque eu sei que vocês têm muita experiência, muito conhecimento. Na verdade, eu trouxe aqui espaço para abrir conversa. Eu estou aqui puxando papo, na verdade, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa gravação, eu vou colocar no YouTube, e depois eu ponho o link do YouTube aqui, porque daí a gente pode ver os detalhes, os mudras em especial, porque eu acho que os mudras, para praticar, a gente precisa fazer direitinho, conhecer. E qualquer dúvida sobre os mudras, qualquer dúvida sobre esses detalhes, falem comigo no grupo ou no particular e a gente vai conversando. E isso foi só um começo para que a gente possa, na semana que vem, trazer a doutora Flávia, tá? Então, anotem todas as dúvidas, que a doutora Flávia é uma pessoa absolutamente muito especial, vai ser uma delícia o bate-papo com ela. E ela sabe muito. Ela tem várias formações, não só na medicina moderna como ginecologista, mas também especialização na saúde da mulher do ponto de vista do Ayurveda também, entre outras. Depois ela vem e conta, tá bom? Muito obrigada, gente. Ô, licença, eu posso fazer só uma perguntinha? Claro que pode. Queria interromper. Quando você disse para a gente só se alimentar quando tiver fome, né? Sim. Não porque é o horário pita, eu tenho que comer. Você disse que vai até passar umas dicas para ter fome na hora certa. Mas eu não sou de muita rotina, por isso que eu tô estudando, estou nos grupos aí da Ayurveda, porque eu acho fantástico, eu quero ter essa disciplina, estou aos poucos. Então, aí se eu tenho fome no meio da tarde, por exemplo, e eu não estava com fome na hora do almoço, né? No ciclo aí já é um horário que não é para comer. O que eu faço com isso? Então, na verdade, qual que é a ideia? O Ayurveda, ele vai te sugerir essa coisa de, se você começa o seu dia daquele jeitinho lá, sabe aquelas coisinhas? A ideia é que a gente organize, primeiro, um café da manhã adequado e que a sua fome ela chega naturalmente na hora do almoço, vamos dizer, por volta de meio-dia e meio, 1 hora, que é o sol. E aí, uma outra coisa é não beliscar. Então, tomou o café da manhã,
não belisca nada, não faz o lanche. E dependendo da sua constituição, você pode até pular o café da manhã sem fome, não tem problema. Depende da constituição, tá? Então, eu estou falando, nada é bom para todo mundo e nada é bom para sempre, mas o que você pode fazer na hora do almoço? Você fez um café da manhã levinho, você está sem fome na hora do almoço, não beliscou nada, você vai fazer uma coisa que chama panaceia. O Edson fala bastante panaceia. Panaceia é fazer aquele caldinho com o gengibre fresco e pôr um pouquinho de limão, sal e tomar umas colheradas dessa misturinha. Ele vai ativar o seu fogo digestivo. Que a gente quer que tenha fogo digestivo. Isso é importante para fazer a digestão. Porque se você não se você não tem o fogo digestivo, a digestão não acontece e aí gera as toxinas. Outra coisa que você pode fazer, que ajuda muito a trazer, ativar o seu fogo digestivo, é tomar água morna. Então, toma na hora, no meio da manhã, toma água morna ou chá de erva doce. Eu tomo água morna só em jejum, então de repente eu devo tomar depois de novo, né? Isso, e não toma nada gelado, tá? E o beliscar, eu preciso parar com isso também. Obrigada. Ah, encontramos um culpado, É. isso mesmo. Muito obrigada, foi maravilhoso mesmo, pelas as Bom, informações todas, viu? muito simples, né? Você vê que é tudo muito simples, não tem nada muito elaborado, mas é a gente poder fazer do que fazer o simples e um pouco do que não fazer nada que seja complicado, né? Essa é a minha proposta. Mas valeu, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Eu quero agradecer muito, porque eu acho que o simples que a impressão que passou para mim é que preencheu todos os quesitos que a gente vive nesse período da menopausa e dali para frente, e você foi completa, né? Você falou desde do bem-estar, da saúde, e deu uma visão geral do nosso dia, enfim, como que eu posso... Porque às vezes sei lá, a gente recebe uma orientação, faça esse tipo de alimentação, mas aí tem todo o resto. Você fala, bom, e minha secura na vagina, como é que eu faço, né? Eu acho que você foi ótima, assim, muito completo. Gostei muito, Sônia. Obrigada, viu? Eu que Foi ótimo. agradeço, gente. Que mais mulheres possam se beneficiar com esse conhecimento. Isso. E isso que é muito legal, que eu acho que para mim a menopausa trouxe foi amigas, outras mulheres, porque a gente tem um inimigo em comum, né? Que é que isso nos une, né? O que a gente faz com esse calor? E a memória, né? E essa coisa assim. E aí a gente vai se encontrando e vai trocando ideias, e isso nos fortalece, Mas olha, né? toda mulher tem um inimigo em comum, que chama menopausa. Então, A menopausa é exatamente. um inimigo no corpo humano. Então, por isso que a gente está juntas, né? Porque isso nos une, para a gente ver como que a gente vai lidar com isso, porque isso é natural. Se a gente não chega na menopausa, é porque a gente já morreu antes. Se a gente chegou aqui, porque a gente está viva. E o que que a gente vai fazer com isso? E não precisa ser necessariamente só de um jeito ou só de outro, né? Quer dizer, cada uma vai poder fazer as suas escolhas. Ah, eu gostaria, eu faço reposição, ou eu não faço reposição, ou eu faço de um jeito, ou faço de outro. Isso não importa. O que importa é que seja, que venha de um lugar de autoconhecimento, de reconhecimento das nossas reais vontades e necessidades, e não que seja uma coisa imposta ou pela sociedade, ou pelos hábitos, ou pelos costumes. Well, Eu acho que a gente parar e não pensar. pode ter menopausa se você não passa por... Oi? É isso, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta?
Não estou ouvindo, Elaine? Hum, Não. O que será? Alguém está ouvindo a Elaine? Não. Não. Elaine, quer escrever no chat? A gente lê a sua pergunta? Ah, liga. Ah, que pena. Escreve então no chat, Elaine, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Tá ouvindo? Agora eu tô. Ah, é Ouvi. porque. Opa, Boa, boa noite, pessoal. boa Desculpa noite. eu com a câmera fechada o tempo todo, mas estava ligada aqui. Enfim, né? Eu tenho que agradecer, até pela oportunidade, agradecer a você, gratidão, e às demais presentes, né? Por esse momento, porque a gente está passando por esse processo, né? Passando, não, eu estou começando a entrar nesse processo da menopausa. Eu estou com 47 anos, vou fazer 48. E aí eu sou terapeuta Ayurveda e estou lá no grupo do Edson também. E aí eu falei assim, não, não quero entrar nessa de tomar hormônio, de fazer e acontecer. Inclusive, teve até médico que falou, vamos tomar um remédio para você parar de sangrar, né? E eu falei assim, não, tá normal, o meu momento vai chegar, entendeu? Não quero antecipar nada na minha vida. A não ser que fosse um caso de estar com hemorragia, mas não é nada disso, né? E aí minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, ela falou para mim assim, eu vou começar a tomar hormônio, porque eu fui na ginecologista. Eu falei assim, não, não acredito que você vai fazer isso, né? Então, assim, eu estou buscando realmente aprender a ter conhecimento dentro dessa área, até mesmo para ajudar outras pessoas, outras mulheres, e inclusive a minha irmã, né? E para o meu conhecimento próprio também, né? Para o meu cuidado próprio mesmo. Então, assim, gratidão, sabe, pela oportunidade e por tudo que você colocou. E vamos esperar aí a ginecologista, que eu creio que ela vai ter muito a acrescentar, né? Muito a compartilhar com a gente. Então é isso. Boa noite aí para você. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta, né? Sem preconceito. O que for necessário, a gente faz, mas a gente tem que fazer a partir de um local de escolha, de um lugar de escolha, porque o que mais me assusta é o automático. E é muito fácil a gente entrar no automático, né? Então é isso, gente. Ó, muito obrigada. Boa noite. Vou subir essa gravação no YouTube para que a gente possa ver e rever, se precisar. Me escreve. Eu vou abrir agora. Eu tinha fechado o grupo para que o link ficasse como última mensagem, mas agora eu vou abrir o grupo e a gente continua conversando, tá bom? E quem quiser saber sobre mudras, me escreve, porque além de eu achar que eu ter certeza que eles são muito eficientes, eu sou apaixonada por eles. Um beijinho, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Antônio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu aqui Boa deitando. noite. Tchau, tchau.